lá. Saudações, senhores conservadores. Boa noite a todos. Hoje, mais um dia aqui reunidos para os nossos estudos, dia 6 do 7, eu embolei aqui um pouquinho, e estamos juntos para darmos continuidade à obra As Ideias Conservadoras explicadas a reacionários e revolucionários. Nós faremos hoje os 2 últimos capítulos. O professor Paulo vai fazer uma parte e eu farei uma outra parte. E temos um convidado ilustre, e que para mim também é de uma relação muito afetuosa, que é o professor Lécio. E eu vou deixar ele aqui só rapidamente dar uma saudação. Professor, fique à vontade. Sim, aproveito e saudar a todos novamente, agradecer a oportunidade, o convite, e sempre que possível pretendo estar com vocês aqui para a gente aprender com esse grupo e contribuir naquilo que for necessário. Um grande abraço a todos, vamos seguindo. Beleza. Temos também um outro participante que está um pouco afastado, que é o Anderson, que agora está como pastor também, então ele está um pouco atarefado, não está conseguindo participar com a gente. Você sabe quem é o Anderson, né, Lécio? Gente finíssima, gente nossa. Bem, o Paulo, ele vai agora ter 10 minutos, eu vou marcar no relógio, viu, Paulo? E vai falar sobre a chamada sociedade comercial. Paulo Cunha, a palavra é sua. Ok, boa noite aí, todos os colegas que estão aí sempre conosco, né? E também, nessa noite, o Lécio. Boa noite, Lécio, que é um convidado aí do professor Marcos, tá? Seja muito bem-vindo. O que me ficou hoje como encarregado de falar da sociedade comercial, né? Do livro de autoria do professor João Pereira Coutinho. E interessante, Marcos e colegas, é que eu mesmo não tinha. Eu fiquei um pouco surpreso com o conteúdo desse capítulo, porque ah, nós já sabemos da dificuldade que o pessoal ligado a pensamentos de esquerda, chamados de esquerda, eles têm com a sociedade comercial, com o livre mercado, né? Nós já estamos aí bem acostumados e eles, embora vivam numa imensa hipocrisia, né? Com seus iPhones, com seus relógios Rolex aí no braço, né? Aí visitando Paris e ostentando países aí tipicamente capitalistas, eles vivem numa defesa de uma economia fechada, né, criticam de maneira veemente a atividade comercial. Quer dizer, quanto ao pessoal ligado à esquerda, isso para a gente não é novidade, né? E também parece que tudo aquilo que é ligado a lucro para eles se trata de um pecado, né? Um pecado daqueles mais terríveis. Mas, para nossa surpresa, o João Pereira, ele também coloca que isso não é privilégio do pessoal só de esquerda, não. No conservadorismo também existem correntes, né, ou existem pessoas ligadas ao conservadorismo que também tecem comentários assim muito muito duros em relação à sociedade comercial, ao livre mercado, né? Então, dentro do próprio conservadorismo, tá? É como se fosse uma espécie de um instrumento a corromper a alma humana, né? Essa sociedade comercial, tá? Inclusive o João Pereira, ele cita um autor chamado o Thomas Carlyle, que ele fala que, entre aspas, né, uma espécie de geração de hostilidade e desunião, né? Segregação entre os homens, quer dizer, são palavras duras, né? São palavras muito duras, né? É como se então essa sociedade comercial ela fosse uma espécie de instrumento de desunião, de hostilidade entre as pessoas. Mas é interessante a observação do João Pereira quando ele fala que
É como se antes da sociedade comercial o ser humano vivia num paraíso, né? Num Éden aqui na Terra, né? Então a gente percebe que isso, obviamente, é uma mentira, é uma falácia, né? O ser humano, desde que conhecemos como ser humano, ele sempre passou por essas dificuldades aí que são próprias da natureza humana, né? Eu vou usar aqui uma leitura literal do texto e vou comentar quando o João fala que a acusação, olha só, a acusação conservadora, tá? Aqui eu não estou falando de acusação do pessoal de esquerda, não, tá? É acusação conservadora. A sociedade comercial, ela não se limita aos perniciosos efeitos que o livre comércio exerce sobre a alma dos homens, que é uma acusação. A existência do livre comércio cria tensões e disrupções na sociedade, olha só, na sociedade tradicional, acarretando permanentes mudanças que colocam em risco princípios ou instituições, apesar de terem sobrevivido aos testes do tempo. Essa palavra é importante, esse termo dentro do conservadorismo, testes do tempo. Podem não resistir às destruições criativas de que a sociedade comercial ela é pródiga. Então, isso partindo de conservadores é uma acusação muito forte, né? É uma acusação muito forte. Então é importante que a gente perceba isso, porque o nosso objetivo no grupo é estudar, né? Crescer em conhecimento, para que a gente possa aí amadurecer os conceitos do conservadorismo. É, muito embora essas referências que eu tenha feito até então, elas se refiram mais a um passado dentro do conservadorismo, a Margaret Thatcher, que foi aí uma eminente conservadora, né, que esteve lá à frente do Reino Unido de 1979 a 1990, ela, ela também foi duramente criticada, tá? Ela foi duramente criticada pela postura criticada por conservadores. Aqui a gente está falando de conservadores, tá? Criticada por conservadores, como ela fosse assim zelosa, né? Em relação à questão, por exemplo, a defesa dela do livre comércio, já que a crítica é dentro da sociedade comercial, né? Então, ela foi chamada, inclusive, de maoísta, ela exercia um maoísmo de direita. Então, maoísmo de direita é complicado, né? Mas, olha só, mesmo uma pessoa do nível da Margaret Thatcher, ela não deixou de ser criticada por conservadores, tá? Ela foi criticada tanto do chamado ponto de vista moral, né? Tanto do ponto de vista moral, lembrando do Carlyle que a gente já citou, né? Quando ele falava lá é, nas suas elucubrações lá, do evangelho da ganância, né? Evangelho da ganância. Então, ela sofreu essa crítica de natureza moral, tá? É, muito embora ela também não representasse só um perigo para essas pessoas de natureza moral, né? Ela também representava um perigo de natureza, vamos chamar de político, né? Já que ela defendia o Estado, né? Ela defendia uma certa mudança de Estado assim de uma maneira equilibrada, né? A defesa dela era essa, tá? É, Como o tempo é curto, eu tenho que dar sequência, não posso me fixar muito no ponto, certo? Mas o David Willett também, na década de 70, ele faz um alerta, né? Que a Margaret Thatcher, na verdade, ela teve uma função muito importante porque os conservadores tinham perdido a noção dos seus princípios fundamentais. Na verdade, a Margaret Thatcher estava totalmente
é, vamos colocar aqui calçada, né, embasada dos princípios do conservadorismo, né? Mas ela, de certa forma, dentro dessas críticas que ela recebeu, é, o, o Willets, né, ele fala que ela simplesmente ela trouxe uma espécie de recordação do que era de fato o conservadorismo, né? É, seria bom ter pego uma água antes, né, Marco? Eu não fui conservador, tá vendo? Agora eu pago o preço. Bom, é, mas se a Thatcher ela foi uma pessoa que representou de maneira substancial o conservadorismo, né? Não só dizendo, mas palavra importante, relembrando, tá? Ela, através da prática dela, ela relembrou um pouco o que, de certa forma, o conservadorismo, tá? Ao longo do tempo, ele foi perdendo um pouco da sua substância, né? E ela, como tal, ela foi trazendo é, uma defesa conservadora da sociedade comercial sem fazer apelações aí para uma corrupção, vamos colocar, do que o conservadorismo de fato é, né? Vamos seguindo, tá? Importante lembrar, a função do conservador é, em primeiro lugar, o quê? Conservar aquilo que deu certo, não é isso? O conservador é isso, basicamente. A palavra conservador, ela já fala conservar, mas conservar o quê? Olha, percebemos que ao longo do tempo a religião, a família, o direito, né, essas instituições que deram certo nos trouxeram onde nós nos encontramos, não é isso? Se hoje nós ocupamos um grau de desenvolvimento econômico, científico, foi graças a essas tradições que nós herdamos e conservamos, né? Seguindo, tá? É, a função básica de um governo é respeitar a natureza humana. Engraçado, né? Nós somos chamados de reacionários, nós somos chamados aí de tantas coisas, né? Acusados, inclusive, e quando, na verdade, a base do conservadorismo é o respeito à natureza humana. Quem não respeita a natureza humana normalmente são aqueles que nos acusam, né? Eles é que não respeitam. Nós respeitamos a natureza humana, certo? É, E uma das questões é adequar a essa natureza a melhor forma de expressão de que nós possamos, que nós consigamos como humanos que somos, né? Então, por exemplo, ao invés de termos ideais aí de perfeição, né? E tem pessoas que hoje, por exemplo, na área da cirurgia plástica, se tornaram aberrações porque elas criaram uma concepção irreal, né, de beleza e estão aí se tornando verdadeiras aberrações, né? Patológico, esse quem humano, né? E outras pessoas aí que você olha, se ela tivesse obedecido, digamos que a natureza, nada contra a cirurgia plástica para fins que ela se propõe, nada contra. Nós não somos contra. Mas é esse desvio, às vezes, de tudo aquilo que, de certa forma, é um pouco natural, que tem tornado as pessoas fora da casinha, né? O indivíduo acha que pode tudo, acaba virando um desadaptado, inclusive social, né? Até psicológico, né? Porque ele acaba encampando aí uma série de ideias que não correspondem à realidade, né? Seguindo, tá? O conservador deve começar por valorizar uma sociedade comercial. Olha só, gente, não, isso aqui, especialmente para as pessoas que são muito ligadas à religião, né? Não por motivos transcendentes, né? Não por motivos transcendentes. Antes,
por motivos empíricos e imanentes. Isso choca um pouco a gente que está acostumada, né? Acostumados, né? Com as questões, assim, muitas vezes de natureza religiosa, que são necessárias. Mas ele fala o seguinte: o amor ao lucro, embora por vezes levado a excessos, tá? Vamos lá, amor ao lucro levado por excessos, ridículos e viciosos, né? Adverte o Burke, né? Então, aqui, vamos lá, né? Amor ao lucro de maneira destemperada, né? É uma causa de prosperidade, o amor ao lucro saudável, né? Entre as nações, certo? Até porque o que que é uma coisa muito simples. Se eu não cuido da minha vida financeira, eu vou ser pesado, por exemplo, a um amigo, o Marcos, por exemplo, que talvez tenha que me auxiliar, porque eu não tenho, eu negligenciei a minha vida financeira, né? A um parente, Um minuto, Paulo, para você chegar a 15. certo? Para chegar a 15, pô, já passou de 10, cara. Se você me Sim. dá um texto longo desse aqui, como é que eu sintetizo isso, rapaz? Vamos lá. Então vamos fechando aqui. Enfim, é preciso que a gente entenda que essa sociedade que nós vivemos, que chamamos de sociedade comercial, ela sobreviveu aos testes do tempo, tá? E eu então vou, como o tempo já foi fechando, eu vou finalizar da seguinte forma: olha, a esquerda e a direita, o que perturba verdadeiramente os engenheiros das almas humanas é a perda de reverência por qualquer teoria explicativa geral capaz de explicar as complexidades da vida social e de prescrever uma solução última para as suas várias iniquidades, tá? O que que acontece? Porque isso se estabelece dentro de uma ordem que a gente vai dizer que espontânea, sem interferência. Por exemplo, você quer uma coisa mais simples do que um mercado municipal? O indivíduo tem tomate, vai lá e vende, o outro tem batata, banana, abacaxi, enfim, não é isso? Automaticamente, essa sociedade, se você tem pouco tomate, o preço sobe, se tem muito, o preço cai, não é assim? Se eu de fato, não, mas eu quero comer tomate, então você vai pagar um preço mais alto, porque você não precisa necessariamente comer o tomate, tem a batata, tal, enfim. Mas isso é uma ordem natural. O problema é que parece que existe um grande egoísmo por parte desses pensadores políticos, né, que querem criar um mecanismo externo, tá, artificial, que não é natural, para poder combater o que seria uma ordem natural. Até por uma prepotência, uma arrogância, mas como eu não sou aquele que vai dizer, né, o que na realidade tem que acontecer dentro de um mercado municipal. Pô, eu não plantei batata, não plantei tomate, não plantei quiabo, por que que eu vou ficar falando, né? Por que que eu vou dizer o que que tem que ser, o que que não tem que ser? As pessoas normalmente ali elas estão agindo de uma forma natural. Fechando, Marco Antônio, não é pela benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, que podemos esperar o nosso jantar, mas pelo cuidado que eles têm em relação aos seus interesses. Não é isso? Imagine, meus amigos, finalizando, tá? O indivíduo sair daqui 4 horas da manhã, 4h30, para ir para uma padaria fazer pão de manhã, se ele não tivesse um interesse que é o salário dele, porque ele necessita para sobreviver. Com esse frio que estamos, o professor que vai ter que estar na escola às 7 horas da manhã, né? Não é por um grande ideal. Não, não é por ideal, não. Pode ter parte de ideal, sim, é verdade. Mas se não tiver interesse, quem vai fazer? O cara que vai nesses caminhões de lixo aí, à madrugada, recolhendo lixo pela cidade? São interesses, não são? Interesses. O interesse dele é o salário, a sobrevivência, tá? Então, meus amigos, é importante que nós tenhamos isso, essa oposição a essa sociedade comercial, ao mercado, ela não se dá somente pelos nossos opositores diretos,
que são essas pessoas ligadas ao pensamento esquerda. Ela também existiu e existe, em parte, dentro do próprio conservadorismo. Tá certo? Então, meu tempo findou. Eu agradeço aí a paciência dos colegas em relação à nossa fala. Quero fazer uma consideração. Algo que me impressionou também nessa obra, nesse capítulo, quando ele fala a sociedade comercial, a gente tem uma desconfiança, como você falou no começo, Paulo. A gente tem uma desconfiança com comércio, negócios, empreendedorismo. Se você olhar bem, no fundo, eu estou fazendo aqui uma confissão. Eu tive esse ranço durante anos, que eu sempre desconfiei de que quem está empreendendo, está negociando, é aquela coisa anarquista de que toda propriedade privada é um roubo. Não sei se vocês conhecem o Prodan falando essa frase clássica: toda propriedade privada é um roubo. E no Brasil ainda tem um senso comum errado, ou melhor, errático, de que quem está prosperando ou está fazendo alguma negociata ou herdou alguma coisa. E não se tem a consciência nessa coisa de que a própria sociedade ela precisa disso, e na visão do conservadorismo, do pensamento conservador, nós devemos proteger o indivíduo para que ele exerça essa atitude dele de querer vender o tomate, ou ir dar a aula dele, etc. E tal. E eu confesso para vocês, eu não sei se alguém já teve essa sensação. Eu também, por uma época, eu sempre desconfiei das pessoas que empreendiam. E olha que hoje, lendo e estudando, você vê que isso é um valor para poder manter a sociedade de pé. Mas não é só um valor econômico, mas é aquele espírito da iniciativa, da pessoa que empreende e faz acontecer. Não sei se tem desse lado também. Sim, inclusive, porque não deu tempo de abordar aqui no texto, ele fala disso. Vocês já observaram como tem pessoas que têm uma habilidade, eu conheço, porque apesar de ser professor de história e hoje está cursando psicologia, o meu ganha-pão é a área de contabilidade já de muito tempo, há mais de 25 anos. Né? Eu tenho um escritório de contabilidade pequeno e que foi a minha fonte de sustento ao longo desse tempo. E o que eu observo, tem pessoas que têm uma facilidade imensa de fazer esse tipo de troca, de negócio, né? Uma facilidade de pessoas que isso flui de uma forma assim espetacular, o que é uma habilidade, como qualquer habilidade, né? Nem todo mundo tem essa. Às vezes, por exemplo, o indivíduo ele é um músico exímio, mas ele é um incapaz para cuidar da área financeira dele. Se deixar, apesar da capacidade dele, ele morre de fome, se depender financeiramente, de depender, né, dele como alguém que articula essa área. E o Luiz Felipe Pondé, o Marco Antônio e amigos, ele faz assim algumas observações que eu acho muito interessante, que no Brasil nós criamos uma cultura, não é só você não, porque eu também tive durante um tempo essa visão, Marco Antônio, que você colocou. No Brasil parece que o empresário ele é um criminoso, né? E ele em alguns momentos, eu lidando com empresários pequenos dentro de Guarapari, era impressionante a prepotência do fiscal do estado, fiscal de prefeitura. O cara abre lá, paga aluguel, contrata funcionário, paga imposto, gera emprego, e o empresário parece que ele está ali assim, né? Ninguém quer tirar os 50, 60, 100 mil reais da caderneta de poupança quando tem, para jogar num negócio que ele não sabe se vai dar certo. Não é verdade? Porque se quebrar, ele perde tudo, né? Ele tem ação trabalhista, legislação trabalhista no Brasil é uma loucura, estou acostumado com isso, tá? Aí eu sempre brinco, às vezes as pessoas ficam com essa história de capitalista malvadão. A recomendação que eu digo hoje é o seguinte: faz o seguinte, amigo, abre uma pastelaria, contrata 2 funcionários e funciona 1 ano. Paga imposto, contador, paga seus funcionários, tá? E depois você vem conversar. Porque o cara não tem experiência nenhuma e fala daquilo que nunca viveu, que nem sabe o que é. Pergunta para ele o que é uma ação trabalhista, dele ter que arcar
com um advogado para defendê-lo, com uma legislação trabalhista caduca. Não é só da obrigação principal de pagar o empregado, não. São das acessórias. Que se você for olhar a quantidade de obrigações acessórias que são imputadas ao empregador aqui, é uma loucura. Você, dentro do escritório de contabilidade, você se perde de quantidade de obrigações que você tem acessórias. Informa isso, informa aquilo, faz assim, faz assado. Entendeu? Então, o empresário, obviamente, ele sofre muito em relação a isso, né? Que sejamos, pelo menos, equitativos, né, nas nossas concepções. E o pensamento conservador, uma coisa que a gente tem falado muito aqui, o Estado, ele é intangível. O Estado é uma ideia. Por isso que existe a crença naquilo que nós combinamos, naquilo que nós contratamos. As pessoas, elas são reais e concretas, elas existem. Então, o pensamento conservador ele vai estar sempre inclinado às pessoas que existem. Então, entre a pessoa que empreende e o Estado que diz que vai organizar tudo, o pensamento conservador ele vai sempre se inclinar para isso. Por isso, a defesa da sociedade comercial, mantê-la ativa para que as pessoas possam ter o ambiente dessas iniciativas, vamos assim dizer. Ei, Marco Antônio. Oi? Você atua na área de educação há muito tempo. O Gilberto também é funcionário público, né? Também o André. Mas eu digo mais funcionário público aqui estadual, digamos assim, municipal. Nós pegamos uma fase aqui no Espírito Santo, você lembra, Marco Antônio, como os professores, eles não tinham data para receber. Não. Porque pegaram aqui 6 meses sem salário. Imagine que loucura o cara trabalhar, ele precisar sobreviver e não saber quando ele vai receber. Agora, de onde vem esse dinheiro? Né? O Estado não produz nada. Né? O Estado não produz nada. Tá? Então, esse dinheiro vem do comerciantezinho ali que está vendendo a sua verdura, que tem o seu restaurantezinho, a sua lanchonete, as empresas maiores. Né? Esse dinheiro vem daí. Tá? Você pega um pequeno comércio, porque é pequeno, com 10 empregados hoje, você dá dignidade a 10 famílias diferentes. Tá? Porque cada pessoa ali dentro de um restaurante que tem 10 funcionários, ela tem filho, ela tem marido, esposa, né? Se não é grande coisa, mas ela dá dignidade de não ser ficar pela rua tendo que se submeter. Ô, Paulo, você percebeu que a palavra sociedade comercial está entre aspas. Então, ele coloca isso como uma expressão única, porque esse é o ambiente do comércio, esse é o ambiente dos negócios. Ele fala assim, olha, as pessoas precisam do mesmo espírito, que é o espírito da iniciativa de viver, de fazer. Por isso a expressão sociedade comercial. Pessoal, e só para um adendo aqui, dentro disso tudo que vocês falaram, isso é tão importante que o Constituinte originário, o Poder Constituinte originário, ele ressalvou logo no artigo 1º, que fala que a União, que a República Federativa do Brasil, ela é composta pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, e tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, o fundamento primordial da nossa República é o trabalho e a livre iniciativa, porque está lá no artigo 1º, né? Então, para uma sociedade ser livre, justa e solidária, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, ele tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E tão importante que isso é. Perfeito. Alguém mais quer considerar algo? André, Felipe ou professor Lécio? É aquele geral do 100 burocratas decidindo, sei lá, para 2 milhões de pessoas. Sim. Beleza? Então, esse é o espírito da sociedade comercial. E eu vou finalizar agora, vou pegar meus 10 minutos também aqui, vou tentar, não vou se você for conseguir. E vou falar a última parte do livro,
O tema é Conservadores Monomaníacos, uma conclusão. Então, o professor João Pereira Coutinho, ele, nesse último capítulo, ele vai fazer aqui uma conclusão. Ok? E na conclusão dele, ele vai tentar mostrar para nós a primeira coisa. Primeira coisa, o conservador não é um imobilista. Guarda esta frase. O conservador não é alguém que está no museu, não é nada disso. Já falamos sobre a diferença entre conservador e reacionário. O reacionário é aquele que quer voltar no tempo. É por isso que o nosso presidente, ele é muito mais um reacionário, porque ele viu um mundo maravilhoso lá no passado, do que um conservador. O conservador, ele está muito preso ao tempo presente. E aí ele olha e vê todas as coisas que podem mantê-lo nesse tempo presente. Então, dirão alguns, alguém que se opõe à mudança, ou a qualquer mudança, porque assim determina sua viciosa personalidade. Então, olha aqui, nós não somos essas pessoas que têm problema com mudança. Nós falamos, inclusive, em um capítulo do livro chamado A Reforma Prudente. Confere? Outra visão é quanto ao reacionário. Dirão outros, alguém que não apenas se opõe à mudança, beleza? Como pretende também revertê-la de forma a regressar no tempo. Então, isso não tem nada a ver com a gente. Então, pontuando essa primeira parte. Nós não somos imobilistas e nem reacionários. Nós estamos no fluxo da própria existência humana, porém nós carregamos coisas que nos ajudam a chegar até aqui. A Escola de Frankfurt, com Theodor Adorno, na obra A Personalidade Autoritária de 1950, faz a seguinte consideração sobre o conservadorismo: que se escondam outros vícios por detrás da heresia conservadora. Uma personalidade com inclinação para o autoritarismo. E ele diz mais, e já no século XX, para as experiências fascistas que destroçaram a Europa. Eu acho que agora isso te ajudou, porque sempre que os progressistas, ou aquela classe média higienizada, tá certo? Que não gosta de atrito, aquela classe média mais fofinha, vamos assim dizer, ela sempre que quer falar do conservador, faz isso que o Theodor Adorno falou na obra A Personalidade Autoritária. Ou diz que nós somos autoritários, ou diz que nós somos, século XX, fascistas, filhotes de Mussolini ou de Adolf Hitler. E aí o João Pereira Coutinho, ele já deixa claro logo, dizendo assim, olha, conservador, imobilista, reacionário, autoritário, fascista. Então, essas coisas de imobilista, reacionário, autoritário e fascista não tem a ver com o conservadorismo. Ele chama isso de caricaturas. Então, olha, quando você estiver numa conversa com alguém e você começar a perceber que alguém está fazendo a caricatura, você está preso no tempo, ou você quer voltar no tempo, ou que você é um autoritário, ou o que eles fazem sempre, nazista, taxista, você sabe que ele está fazendo uma caricatura, que usualmente distorce o tipo de conservadorismo que aqui ele apresentou na obra. Só podem ser explicáveis, mas não justificáveis. Aí ele diz assim, talvez essas pessoas falam ou por ignorância ou por má fé. Então, pessoal, você pode reparar que nas redes sociais, quando eu quero criticar aquele que me acusa, ele fala assim, você é fascista. Não, eu sou taxista, eu sou frentista. É uma maneira de mostrar para ele essa coisa esquisita que ele está tentando fazer. Bem, perdoado será dizer que a reação conservadora que aqui se radicou, olha o que diz Edmund Burke, começou por repudiar esse tipo de radicalismo político. De duas uma.
ou que quer construir uma utopia futura, um paraíso no futuro, ou que quer destruir o presente, ou quer a volta do passado. Nenhum dos três. O conservador, ele quer, basicamente, continuar vivendo a sua vida. Ele quer continuar mantendo aquilo que ele entende que é de mais precioso. O Scruton, em uma entrevista, a repórter pergunta, mas o que é ser conservador? E também o João Pereira Coutinho fala no início dessa obra, olha, ser conservador é ter afeto, é gostar de coisas. E pelo fato de gostar destas coisas, você quer conservar. Veja os que são casados aqui no nosso ambiente. Como a gente gosta tanto do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa casa, da nossa vida, o que nós queremos fazer? Queremos conservar. Beleza? Essa é uma noção. Já o revolucionário é aquele que quer mudar tudo. Mas ele não gosta de reforma. Lembra sempre isso. O revolucionário não é afeito a quê? Ele não é afeito a reformas, porque a reforma é uma coisa complicada e difícil de se fazer, que tem que ser feita com muito cuidado. Ele gosta de jogar tudo no chão e começar do nada. Aí o João Pereira Coutinho acusa a ação revolucionária de ser uma ação preguiçosa. É melhor a gente jogar isso tudo no chão, destruir tudo e tentar criar aquele mundo que ele chamou de um mundo que vai por atalhos. Olha que coisa interessante. A revolução é sempre um atalho ou facilidades falaciosas. Já que eu usei o exemplo da família, é que nem aquele cara que tem um problema no casamento e aí rapidamente, não quero mais, eu vou arrumar outra mulher. Como se trocar isso fosse resolver os problemas, e nós sabemos que não é assim que você resolve esses problemas. Só uma noção bem simples para mostrar que nós, conservadores, fazemos reformas prudentes. E eles, os chamados revolucionários, fazem a tal da revolução na busca desse paraíso perdido. Um teórico chamado Huntington diz assim, é indiferente saber se a destruição no presente se faz em nome da utopia passada ou futura. Olha, se você é um reacionário ou um progressista, finalizando o texto, não interessa muito. O que tem que ser feito é o quê? É você manter o mundo presente. Lembra da metáfora do barco do Edmund Burke, do barco em alto mar? O que faz o navegador prudente? Ele fica o tempo todo, não é isso? Vigiando, medindo, porque como ele não sabe aonde ele vai chegar, porque a vida é complexa e difícil, o que ele quer fazer? Manter a embarcação navegando, e se ele fizer assim, quem está navegando neste barco, no caso, se a minha casa fosse um barco, se eu mantenho a minha casa estruturada e de pé, a minha família está protegida, os meus amigos estão protegidos, os meus parentes estão protegidos. Então, essa é a postura de um conservador. João Pereira Coutinho diz mais ainda, lembra sempre, o conservadorismo como ideologia reativa que define-se pela sua atitude geneticamente anti-utópica. Porque a utopia é sempre aquela falácia de eu vou trocar as coisas que eu tenho por um futuro glorioso, maravilhoso. É complicado. Não confunda com a nossa esperança em Cristo Jesus. Sem surpresas, essa função estará, então, necessariamente moldada pelos princípios que ficaram para trás. Imperfeição intelectual. Lembra da imperfeição humana? Bem, nós somos imperfeitos, a vida é complexa. Ok? Nós temos diferentes concepções do bem, por isso respeitamos as tradições que conseguiram passar pelo teste do tempo. Nós temos uma atitude reformista. Nós não vamos jogar o edifício no chão. E nós defendemos a sociedade comercial, porque é nesse ambiente, desse espírito comercial, que nós podemos ter as nossas iniciativas. Lembra sempre, você é intelectualmente imperfeito e a vida é muito complexa. Aquilo que eles vão chamar de a sua própria cegueira diante da complexidade da vida. Novamente citando Al Sullivan,
à oposição conservadora à fé progressista do século XIX e aos apelos totalitários do século XX, fez-se de acordo com os mesmos princípios. Uma consciência primeva da nossa imperfeição intelectual. Por que que nós somos prudentes? Por que que nós observamos tradições? Porque nós temos consciência, até um pouco do pecado de Adão, de que nós somos assim, imperfeitos. Agora, se eu sou o homem de Rousseau, que é aquele bom selvagem, o homem nasceu bom, é a sociedade que o corrompe. Se eu sou russoniano, eu creio que eu sou bom, então eu posso imaginar e construir esse mundo maravilhoso. Agora, se você é um conservador raiz, você entende que o quê, meu querido? De que você é imperfeito, e aí você não tem como, sozinho, criar essa ordem maravilhosa. E é aquilo que o João Pereira chama de impor aos outros ainda, os chamados caprichos de terceiros. Vou repetir, hein? Caprichos de terceiros. Um Rousseau, que é o intelectual do escritório, imagina um mundo, ganha força política e impõe a tudo e a todos. Hoje eu ouvi uma piada na internet, permita-me contar. Tem um determinado grupo LGBT, QIA+, e as outras letras que eu não sei dizer quais são, estão entrando com um pedido para que haja uma obrigação, acho que deve ser no STF, para que haja a obrigação de um jogador da seleção usar o número 24. Aí o cara colocou assim, depois eles vão querer que alguém tenha uma relação homossexual para provar que não é preconceituoso. Então eles vão impondo seus caprichos a outrem. Enquanto que na sociedade comercial há uma iniciativa das pessoas. A Zaya Berlin diz assim, a multiplicidade de valores e objetivos da vida que os seres humanos perseguem por sua conta e risco. Vocês sabem que quem usava essa expressão era o Silvio Santos lá no Show do Milhão. Então é por sua conta e risco. Aí ele fazia a pergunta. No contexto de uma sociedade plural, uma sociedade diversa. Olha que coisa! O conservador entende a plena diversidade da sociedade. Então ele quer que todos possam se expressar, sem ninguém impor a ninguém como é que tem que ser a vida. Lembrando sempre que tem tradições que devem ser observadas. O reconhecimento de um universo de escolhas pluralistas significa que não cabe ao poder político decidir. Então, nós somos contra que haja uma força política que venha decidir como será a vida de todo mundo. Por exemplo, aquela questão de fecha ou não fecha as igrejas por conta da questão da Covid, naquela cepa que estava violenta há uns 2 meses atrás. Um grupo de iluminados, magistrados, decidem uma ação que os religiosos precisam fechar a igreja. Ora em casa. Primeiro que eles não sabem nem o que é igreja. Né? Igreja é uma reunião de santos. Eles não sabem nem o que é igreja. Mas mesmo assim eles decidem. Eles impõem seus caprichos a todos. E nós temos que acatar. A.B. Acton diz assim, uma moralidade mínima nós devemos respeitar, pelo menos. Uma que proíba o homicídio, a agressão, o roubo, a mentira e, vamos usar a expressão crimes dessa natureza. Isso tem que ser o mínimo que nós temos que garantir para que a sociedade viva bem. Obrigado. Para finalizar, nós somos avesso às inovações e nos apegamos à reforma. E não compete ao poder político a autoridade decidir de forma central. Conservador, deixa eu te falar uma coisa. O poder político, no pensamento conservador, aqueles que estão nos cargos de comando, investidos de autoridade, eles, como homens públicos que são, eles estão sempre subjugados aos interesses dos vários grupos sociais, não de um grupo, mas dos vários grupos sociais, porque entendemos essa noção da pluralidade. E o que o governo conservador defende? Não pode e nem deve impor atividades
substantivas sobre terceiros. E eu finalizo citando como é que o protestantismo ele surgiu durante a Reforma. O protestantismo, em especial na Holanda, ele tem uma coisa que eu gosto muito para finalizar minha fala. Já cheguei aos 15 minutos do Paulo. Os protestantes, talvez herdaram isso dos judeus, eles eram poucos proselitistas, no sentido de eu não quero passar para o outro o meu modo de vida, mas eu vivo isso. Então, a primeira ação do protestante, na sua essência, e também do judeu, é a vivência. Trazendo isso ao conservadorismo, ao pensamento, antes de nós falarmos, porque senão viraríamos uma ideologia também, ou um partido político, todo conservador tem uma disposição de viver essas coisas que nós temos aprendido e discutidos. Tudo bem? Então eu encerro com essa noção e abro o comentário dos colegas. Falei demais, hein? Ô, louco. Só uma questão quanto à liberdade. Por exemplo, no livre comércio. Eu acho que a diferença, por exemplo, de um liberal para um conservador tem a questão das drogas, a liberação das drogas, por exemplo. Só que ao liberar as drogas, deixando cada um livre, vamos dizer assim, a sua escolha, ao mesmo tempo tornará aquela pessoa uma escrava daquele vício. Sim. Eu acho que o maior problema e é o que se discute, o meio, né? Como que vamos alcançar uma liberdade que não seja idealizada como, sei lá, uma liberdade completa, mas uma liberdade que dê para manter uma ordem social e a convivência. Não, eu concordo contigo. Só que, só um detalhezinho antes, Felipe. O pouco que eu sei de liberalismo, eles dão uma patinada na pauta moral. O liberalismo funciona muito bem na parte econômica, ok? Talvez eles não leram Adam Smith totalmente, que o Adam Smith tem tratados de natureza moral, onde ele vai trabalhar essas questões. Então, os liberais atuais eles dão uma patinada. E aí, quando chega em temas como aborto, a questão das drogas, eles dão uma patinada, porque eles não observam as nossas experiências. Alguém fala assim, mas vocês não têm problema com o álcool. Eu falei, então, o álcool está aí e está sendo usado, e apesar dele ser devastador em alguma medida, mas o contexto geral do uso do álcool ele já foi testado, e dá para você viver, ok? Dá para você ir até certo caminho com o álcool. Mas drogas como a cocaína, por exemplo, e outras tantas, ou a própria maconha, a coisa já complica mais. Então, o liberal, ele dá uma patinada nessa pauta moral. Não sei se os colegas querem falar sobre isso, Gilberto, e o André, que estão nessa área também. Por exemplo, ajudar. foi no Uruguai, né, que liberaram o comércio da maconha e o uso recreativo. A situação lá complicou, né? Porque o tráfico de drogas dominou, vendendo a maconha muito mais barato do que o comércio local. Ele não paga tributo. O Uruguai aumentou a quantidade de droga, inclusive a quantidade de droga que a polícia está apreendendo, saindo do Paraguai e entrando para o Uruguai, aumentou a quantidade de organizações criminosas dentro do Uruguai, inclusive o próprio PCC está migrando para lá, para o Uruguai, número de homicídios aumentou, furtos aumentaram por causa da liberação da maconha e o aumento no consumo do crack, porque eles começaram a colocar pedrinhas de crack, pequenas pedras de crack no meio da maconha para dar mais onda e acabaram se viciando no crack, sem contar o turismo da droga que aumentou consideravelmente e eles barraram a questão da liberação da maconha. Na verdade, agora eles estão partindo muito mais para a regulamentação, né? Você tem uma certa quantidade e só o próprio uruguaio que pode comprar, de fora não pode consumir. E aí, com isso, os traficantes estão fazendo a festa. A gente nunca pode esquecer no pensamento conservador, Felipe, e o André que falou também, a questão da prudência.
para todas as reformas que serão feitas, nós fazemos com tempo. Deixa ali o tempo de maturação para ver como aquilo vai funcionar, faz pequenas experiências, aí depois você aplica isso à sociedade. Ok? Por isso que não é um imobilismo, nós não estamos parados no tempo. Nós estamos avançando com a própria existência humana, só que respeitando alguns princípios que nós já testamos isso. Até porque alguns liberais que defendem a liberação das drogas, né, assim, de modo geral, eles falam que com o livre comércio seria, como é que se fala? Tipo, regularizado, o preço ia ficar, né, mais estável, não seria algo tão... Então, você não está vendo o que o André acabou de relatar? E é isso. A própria prova é de que o cara que vai assim, produzir com a regulamentação ele vai pagar imposto, etc. Então, não tem de qualquer Então, eu jeito. tenho a ideia e eu tenho a experiência. Eles calcularam que assim seria melhor. Você sabe que eles fogem das mesmas estatísticas, né, para inflar que as drogas, tá todo mundo falando maconha, uma hora dessa, todo mundo nas casas falando maconha. Eles inflam as estatísticas para poder, por meio de estatística, impor à sociedade. Aí o André trouxe o relato do que aconteceu lá no Uruguai. Mas tem também em Portugal, né? A experiência de Portugal, não sei se vocês conhecem, o professor Lessa saiu. A experiência de Portugal, acho que não sei se foi com. Não foi com maconha, não, foi uma droga mais pesada, é terrível. Tem também uma experiência na Suécia, tem no Canadá. Canadá, quase 70%, 64%, se eu não me engano, estudei agora há pouco tempo, da maconha consumida no Canadá, ela é do mercado negro, né, do mercado paralelo. Ela não vem do Estado. Uhum. Pessoal, é um ledo engano achar que a administração pública ela vai dar conta de regular inteiramente, por exemplo, essa nova faceta aí da liberação do uso de drogas, maconha, ou seja qual ela for. A gente não consegue, o Estado ele não consegue ter eficiência na fiscalização da saúde, de qualquer outro tipo de norma. É balela a gente cair nessa ideia de que o Estado vai ser competente. Não, a gente vai autorizar aqui, nós vamos conseguir fiscalizar corretamente, só fulano pode comprar, só ciclo, nada, vai virar uma bagunça. O Estado brasileiro é uma bagunça. Até porque, por exemplo, o cigarro, que é legal, mesmo assim a contrabando. Claro. Não, o cigarro, hoje a maior quantidade de cigarro consumida no Brasil é de maneira ilegal. 70%. Não tem como você concorrer. Você pega o Paraguai, você compra lá dentro um maço de cigarro, que eles vêm para cá contrabandeado, é R$1, R$1,25. Quer dizer... Ô, Marcos. Pode falar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. Tá. Não, eu desliguei o vídeo aqui. Olha só. Talvez seja não só filosoficamente, mas psicologicamente, o que às vezes nós temos dificuldade de entender e que normalmente esse pessoal ligado ao progressismo, ligado a essas ideias todas, né, que nós estamos falando aqui, o ser humano ele traz em si um potencial que vai para o bem e um potencial enorme para o mal, certo? Isso é evidente. Você vê pessoas que têm uma vida de devotamento a uma causa boa, pessoas que são, digamos assim, muito produtivas na vida dela, né, na vida pessoal, em família, em sociedade. E você vê pessoas também com uma tendência muito grande à destrutividade de si mesmo, né, da família, social, essa coisa toda. Você tem um lado e outro. Agora, você imagine quando você começa a quebrar esses mecanismos de contenção, né? De contenção. Aí nós temos, por exemplo, o Gilberto, que é um policial militar, o André, que é um policial federal, né? Porque isso são mecanismos de contenção necessários, Sim. né? São necessários. Não é por acaso
que existe uma polícia militar, que existe uma polícia rodoviária federal, não é? Não é por acaso. Se isso existe, evidentemente, é para poder exercer um estado de contenção. Eu entendo, às vezes eu fico avaliando, as coisas não são tão complicadas. Vamos avaliar, assim, a nível físico. A nível físico, tá? Você tem um automóvel, né? Você sai com o teu automóvel, ok? Então, quando você está com o teu automóvel, o que é o freio se não um mecanismo de contenção, Uhum. certo? Agora, você imagine o automóvel sem um mecanismo de contenção, que é o freio, o sistema de freios do carro, de frenagem. Porque o carro, basicamente, ele foi feito para quê? Para andar, não é isso? Você não imagina um carro, não, o carro foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se locomover. Porém, ele não pode prescindir de um mecanismo de contenção que é o sistema de freio. Certo? Então, em tudo na vida você precisa de mecanismos de contenção. Então, essa ideia sua, nós tiramos o quê? Da experiência humana. Aí nós aplicamos Sim, para todas as coisas. exato, porque Aí as pessoas não querem fazer isso. aqui, por exemplo, eu estou fazendo dentro de uma lei física, né, para ver se a gente começa a acordar um pouco, né, que nós estamos dentro de um universo físico. Nós estamos dentro de uma sociedade ou dentro de um estado real. Por mais que a gente queira ficar com esses delírios utópicos, né? Por exemplo, agora há pouco a gente estava falando do LGBT, tem mais uma letra que eu já esqueci aí. Mas umas 5 letras ainda. E o tal do mais aí que o colega estava falando. Gente, por mais que você queira assim, eu me sinto uma foca. Ok, mas você não tem a fisiologia de uma foca. Se você de fato se sente uma foca, pula dentro do mar, vai para o alto mar. Vamos ver quanto tempo você sobrevive ali. Então, Né? essas coisas que as pessoas elas acabam, Paulo, não estão percebendo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. A foca pode. Não tem essas coisas. Sim, eu digo assim, vai para justamente quando eu estou falando dessas questões assim, porque biologicamente, fisiologicamente, nós temos uma estrutura para viver dentro de uma situação. A foca tem, por exemplo, a estrutura dela para viver dentro da outra. O Eric Voegelin foi um dos primeiros filósofos no século XX a tentar mostrar que nós não podemos modificar a realidade. Nós não podemos. A realidade ela existe dentro da gente. Uhum. Aquela coisa do pensamento, né? Eu posso todas as coisas, isso é de uma simplicidade. O adolescente, quando faz isso, a gente até entende. Agora, tudo bem que o Felipe é novo aqui, o Felipe é mais novo, mas imagina o Gilberto fazendo isso, o André fazendo isso. Eu tive uma super ideia, eu vou largar a minha profissão, a minha família, e vou sair pelo mundo, e não sei o quê, vou sair correndo com meu Forrest Gump. Isso é legal no filme, meu amigo. Eu fiquei correndo 3 anos só no filme. E me parece que por trás de tudo isso, o Marco Antônio, eu tenho estudado até aquele curso que eu te falei uns dias atrás no supermercado, lembra? Uma questão de narcisismo. O ser humano ele tem um problema de narcisismo enorme. Claro. Né? Ou seja, a gente, de certa forma, todos nós temos, né? Mas existe um narcisismo hoje social que ele se colocou de uma tal dimensão que as pessoas estão perdendo a noção da realidade. Com certeza. Né? Da realidade. Porque, por exemplo, quando você começa a avaliar, hoje as pessoas acham que podem tudo e que podem ser qualquer coisa. Né? Gente, se a gente parar para avaliar um pouco que uma unidade de vida muito simples, microscópica, como um vírus, que é o corona, começou a dar um choque de realidade na gente, porque ele deu um choque de realidade. Claro. Porque vocês estão pensando que vocês são o quê? Para mim tem uma mensagem muito clara embutida por trás dessa pandemia. Claro.
como dizia Jesus, quem tiver olhos para ver, que veja, né? Mas vocês estão pensando que vocês são o quê, né? Dando um choque de realidade, as pessoas se colocando de uma forma aí, como se tudo pudessem, tudo. E o pior, atropelando tudo e todos, né? Não, eu vou usar esse as pessoas sua para poder falar da gente. Porque Sim, vocês perceberam na leitura, o João Pereira faz muito disso. Por exemplo, o conservadorismo é uma ideologia só quando há necessidade de você se opor a algum poder, como acontece hoje no nosso Brasil, ok? A ideia de conservador apareceu por causa do que está acontecendo hoje no Brasil. Segundo conceito, pessoal, do livro, imperfeição humana. Não esqueça, você é imperfeito. Inclusive, a Bíblia Sagrada nos orienta. Na multidão de conselheiros sábios há sabedoria. Livro de Provérbios. esse acho que é o quarto princípio, né? Não, imperfectibilidade humana. É. Outro, sentido de realidade que o Paulo está falando aqui. Paulo falou a questão, o sentido de realidade física, que é fora da gente. Tem um outro conceito que está aqui. Outro, os testes do tempo. Tanto você vai ser testado no tempo, como as coisas que você lida, elas foram testadas ao longo do tempo. Sim. Quando fizer reformas, reforma prudente. Seja prudente em fazer reformas. O espírito da sociedade comercial é deixar a sociedade livre para as pessoas serem espontâneas, empreendedoras e fazerem as suas próprias vidas acontecerem. E nunca ser um monomaníaco, que é querer impor caprichos aos outros. Então, os conservadores não são isso. Eles não querem impor isso aos outros. Eu quero viver essas coisas. Foi você que falou, né, de que um grupo desses LGBT estava querendo entrar com um processo para colocar a camisa. Não, foi a questão da camisa 24, vocês viram? Da camisa. Eu tô sabendo. Agora, você imagina o nível de loucura. O nível de loucura. O nível de loucura. A que ponto ele não basta você ser respeitado, tá? Ou talvez o Gilberto que esteja mais assim ligado a essa área de polícia de patrulhamento, né? Assim, digamos, no dia a dia, cotidiano, eu não vejo assim que, pelo menos eu não presencio, sabe? De repente de estar passando um homossexual pela rua e de alguém ultrajá-lo, agredi-lo, não vou dizer que não possa ocorrer, mas eu digo assim, eu particularmente não é uma coisa que seja comum, né? Talvez exista uma exceção ou outra, entendeu? Então, quer dizer, não basta o respeito que já se tem, né? Eles também querem tirar o nosso direito, por exemplo, de ser heterossexual, de não concordar com a forma, não só não basta respeitá-los, né? Eles querem que você seja aquilo que eles são. Imposição de caprichos. Exato. Agora, olha aqui, nós também, gente, vamos fazer uma meia-culpa. Nós também, de vez em quando, fazemos isso. Nós queremos impor ao outro aquilo que a gente acha que o mundo é. Sim, não, claro, sem Nós também dúvida. queremos fazer isso. Sem dúvida. Mas, o Marco Antônio, olha só. Você lembra um pouco daquela conversa que nós tivemos sobre a questão do Jonas na Bíblia? O Jonas bíblico. Sim, você né? falou algumas coisas, você lembra? Algumas coisas. Tá. É porque a gente está falando eu falei de narcisismo, dessa fuga da realidade, né? Sim. Porque, meus amigos, como eu conversei com o Marcos, assim, rapidamente, é um pequeno curso que eu estou participando, eu estou fazendo psicologia, e um professor de psicologia que estuda mitos, ele pegou o livro de Jonas, que é um livro pequeno, né? E está fazendo uma abordagem psicológica. Uma abordagem psicológica, né? Que é o que mais nos interessa. Mas, assim, como o Jonas se comporta ali dentro do livro? O Jonas é um puta de um narcisista, né? Ou ele é um narcisista exacerbado, né? Ele se comporta de uma maneira em que é como se o mundo girasse em torno dele, né? E ele tem lá as questões lá com Javé, né? E ele quer, de certa forma,
ele é chamado para cumprir uma determinada missão, que no nosso caso seria uma missão de vida, né? Um ideal, uma missão de vida, e ele se recusa o tempo inteiro, né? E ele burla normas, tal, essa coisa toda. Enfim, nós vivemos numa sociedade narcísica. E quando eu falo isso, eu estou me colocando no meio, porque não adianta ficar pregando para os outros, né, ou colocando para os outros, sem que eu me perceba. Eu, particularmente, me avalio de maneira quase que diária, né, e estou sempre tentando me perceber onde é que eu estou acertando, onde eu estou errando, né, onde eu estou acertando no remédio. Acontece muito comigo, às vezes eu acerto no remédio e erro na dose, né? Então, quer dizer, estou com o remédio certo, mas estou dando a dose errada, né? Então, acho que são cuidados que toda pessoa, que nós que estamos falando do conservadorismo, e você está puxando, Marco Antônio, a conversa assim, para que a gente aplique isso dentro do nosso padrão. Isso, porque senão já fica mais de um ano e isso não faz efeito. Sem dúvida. Não adianta a gente ficar falando aqui, por exemplo, de princípio de prudência, né? De imperfectibilidade humana. E o cara, de repente, né, tá vivendo uma vida totalmente fora disso, né? Porque o conservadorismo, antes de tudo, ele é uma prática de vida, né? É o que nós já conversamos. Uma disposição. É uma disposição, uma prática, uma tendência, né? E são pessoas que estão mais dentro da real. E por isso até que eu, particularmente, gosto dessas nossas conversas aqui, dos nossos encontros, fico feliz. Sim, porque, na verdade, nós estamos sendo... Eu me sinto ajudado, entendeu? Me sinto ajudado e acho que o mundo está precisando de pessoas hoje. Eu não sei se eu estou sendo professoral demais, mas eu tenho tentado falar para vocês, tem essa ideia? O conservadorismo funciona assim, o conceito é esse. Eu estou agora estou separando nas minhas leituras as expressões do conservadorismo. Por exemplo, moscas de verão. Lembra de semana passada, Paulo? Você falou? Revista passada? Uhum. Foi você, Gilberto? Gilberto que falou. Foi Gilberto. Vamos ser sinceros. O moscas de verão não mexeu com você, não, comigo mexeu. Eu não quero que a minha vida seja isso. Exato. Aparece, desaparece. Entendeu? Aquela coisa do inquilino também. Você é inquilino. Entendeu? Esses conceitos, eles precisam começar a ficar com a gente. Imperfectibilidade, reforma prudente. É o que Paulo está falando, nós não viver, gente. Transitoriedade. Isso. Outro que eu pulei, continuidade. Eu preciso passar isso para as pessoas. Exato. É aquela, se não me engano, até aquela comparação que foi feita na parte que eu li sobre os testes do tempo, que fala das gerações dos mortos, das gerações atuais e futuras. O diálogo que existe. E ele faz até um link também em relação com a teoria evolucionista de Darwin, né? Você é de uma corporação. Imagina se amanhã o novo comandante da corporação fizesse um reboot, zerasse a corporação. Esquece o que foi daqui para trás, vamos pensar a corporação daqui para frente. Não tem como. Você aceitaria um negócio desse? Refazer do zero? A nossa corporação tem quase 200 anos, Marquinhos. Então, olha, o seu país é assim. Toda vez que algum partido assume o poder, eles refundam o país. E agora eles vão refundar novamente o país. É por isso que a gente não avança. E é por isso, Marquinhos, que o amigo André aí, ele pode também falar a despeito. É por isso que as instituições policiais são tão perseguidas aí e não queridas pela esquerda. Porque nós somos uma barreira contra essa derrubada aí, literalmente. Coisas como essa. Porque vocês têm uma tradição que vocês observam. Não é porque vocês são imobilistas. É porque vocês sabem que tem uma maneira de fazer as coisas que dá certo. Engraçado, Marquinhos, olhando aqui toda essa questão de conservadorismo que é muito legal, eu vejo um liberal há algum tempo, eu tenho visto os liberais tupiniquins, pelo menos, como eles e os progressistas, duas faces da mesma moeda. Porque o liberal tupiniquim, ele está querendo, como os progressistas, uma reforma sem a menor percepção do tempo ou do que pode acontecer, sem experimentar essas mudanças, ou simplesmente
eu mudo uma coisa como se a vida fosse simples e não complexa, como se os organismos não fossem. Não, é simplesmente, não, se eu mexer aqui, eu mudar, é como se é só eu plantar, é só eu jogar semente na terra e regar que vai nascer o que eu joguei a semente, como se não houvesse o tempo, como se não houvesse lagarto, fungo, uma série de outras coisas que podem dar errado naquele negócio, sem analisar todo o contexto, né? Engraçado que a utopia liberal e a comunista termina do mesmo jeito, sem Estado, e só que a liberal ainda termina pior, porque além de sem Estado, termina com desigualdade, né? Já na utopia comunista, termina sem Estado, mas com a igualdade, né? Será? Mas tá bom. Pelo discurso. Né? Ó, meus queridos, eu vou fazer aqui uma parada que vai dar às 10h30, e aí depois a gente faz a conversa final e todo mundo vai dormir, tá bom? Quero agradecer a vocês. Terminamos então agora de João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários. Tá bom? Pena que os flamenguistas não aprenderam nada com a gente. Uma boa noite para todos. Pois é, mas esse mundo de conto de fadas aí, né, rapaz, é muito fácil.